Meu amigo vascaíno, o dia já começa fervendo em São Januário e as notícias não param de chegar. É aquele clima típico que a gente ama e sofre ao mesmo tempo, esperança misturada com ansiedade, cobrança e aquela velha desconfiança que só quem é Vasco entende. E a primeira bomba do dia é justamente sobre reforço. Sim, depois de tanta novela e tanto entra e sai de informações, o Vasco fechou o contrato que faltava para acertar com o zagueiro colombiano Carlos Cuesta. O jogador, que pertence ao Galatasaray, já bateu o martelo e aceitou receber o mesmo salário que ganhava na Turquia, algo em torno de 850 mil reais mensais, com possibilidade de aumento para mais de 1 milhão se atingir as metas previstas no contrato. Ou seja, do lado do atleta tá tudo certo. O desejo dele é vestir a camisa do Gigante da Colina. E detalhe importante, ele nem quis saber de proposta da Rússia. O Spartak Moscou tentou, mas Cuesta deixou claro que não tem interesse em jogar por lá, até por conta da guerra e do fato do futebol russo estar completamente fora dos grandes holofotes europeus. Agora a bola está no campo da diretoria. Falta Vasco e Galatasaray chegarem a um acordo final sobre os valores e formas de pagamento, para que o anúncio seja feito de forma oficial. O clube turco sabe que Cuesta quer vir, o jogador sabe que o Vasco quer contar com ele, então a expectativa é que não demore muito. Um acerto que pode ser estratégico, porque o defensor tem 26 anos e ainda pode render muito tecnicamente e financeiramente para o Vasco, seja ajudando na defesa ou virando venda futura. E olha que essa notícia chega em um momento em que o torcedor está faminto por novidades, já que a janela de transferência está rolando e até agora os reforços anunciados foram pouquíssimos. E aqui já entra aquela questão que vem irritando a galera, enquanto rivais diretos na luta contra o rebaixamento estão se reforçando. Com 4, 6 até 9 contratações, o Vasco segue a passos lentos. Santos trouxe 4 nomes, Vitória. Trouxe 6 Fortaleza, também 6 Juventude 6, e até o Sport, que fez 9 contratações, já colheu frutos vencendo o Grêmio fora de casa. Enquanto isso, o Vasco, que ocupa a 17ª colocação, só anunciou oficialmente o Thiago Mendes, porque o retorno do Cão Barros nem conta como novidade. Isso gera uma preocupação enorme, porque a disputa no Brasileirão é cruel e qualquer vacilo agora pode custar caro lá na frente. Mas não é só de mercado da bola que amanhã está recheada. Hoje também é dia de ficar de olho na sede da CBF, porque teremos o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. E lá estará o nosso Vascão entre os 8 melhores da competição, pronto para conhecer seu adversário nessa fase decisiva. Além do Vasco, estão na disputa Botafogo Bahia, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians, Cruzeiro e Fluminense. E aí começa aquele debate que a gente adora: quem seria o adversário mais tranquilo para enfrentar? Olhando friamente para o momento de cada clube, o Atlético Paranaense parece ser o que inspira menos medo. Sim, o Furacão está na Série B e vivendo uma fase terrível, com 6 jogos sem vitória, sendo 3 empates e 3 derrotas e ostentando a pior defesa da competição, com 31 gols sofridos. Está a apenas 5 pontos da zona de rebaixamento para a Série C e a 8 pontos do G4, muito mais perto de cair do que de subir. Mesmo assim, vale lembrar que esse mesmo Atlético eliminou o São Paulo na Copa do Brasil e tem a Arena da Baixada como arma. É um time chato e que costuma crescer em mata-mata. Ainda assim, comparando com os outros, realmente parece o mais acessível. Depois dele, olhando para a tabela do Brasileirão, o Corinthians aparece como opção interessante para o Vasco, já que ocupa apenas a 13ª colocação e vive fase ruim com 2 derrotas e 3 empates nos últimos 5 jogos. Atlético, Mineiro, Fluminense e Bahia também não passam aquela imagem de bicho-papão, embora tenham elencos competitivos. Já Botafogo e Cruzeiro, esses sim seriam adversários mais complicados por estarem em boa fase e brigando na parte de cima da tabela. Se fosse para escolher a torcida, provavelmente apontaria Atlético Paranaense ou Corinthians como rivais ideais para o sorteio. E cá entre nós eu tenho aquele palpite que parece déjà vu vai dar Vasco e Atlético Paranaense repetindo o duelo das quartas da última Copa do Brasil. Mas até o sorteio sair fica o suspense. Agora, enquanto a gente sonha com a possibilidade de avançar na Copa do Brasil e até de levantar o troféu, tem um detalhe que não pode ser ignorado sem reforços de peso: esse sonho pode acabar virando pesadelo. E não sou só eu que penso assim.
Nos últimos dias, as críticas à gestão e à comissão técnica têm vindo de todos os lados e não é só torcedor de arquibancada. No programa da TV, o comentarista Gilmar Ferreira não poupou palavras para detonar o técnico Fernando Diniz, questionando a insistência dele em não utilizar jogadores da base. No último jogo, por exemplo, ele relacionou apenas um atleta formado, em casa o Ryan mesmo com o time vivendo fase ruim e o elenco estando claramente limitado. Nomes como Lucas Zuccarello, Diego Minetti, Paulinho, Léo Jacó e Bruno Lopes ficaram de fora, e a cobrança é justamente porque o Vasco tem tradição de revelar talentos e isso faz parte da sua identidade. Segundo Gilmar, é inadmissível o clube viajar para uma partida com quase 20 jogadores e apenas um ser da base. Para ele, Diniz deveria ser até multado por não aproveitar o que o clube produz. E ainda ironizou algumas contratações recentes, como a de Jean Davi, dizendo que se provarem que ele é jogador de futebol, ele se cala. Foi pesado. E não parou por aí. Casimiro Miguel da Cazé TV também entrou no coro das críticas, mas direcionou suas palavras para a diretoria, principalmente na gestão do presidente Pedrinho. O ponto dele foi o planejamento de elenco. Usando como exemplo o centroavante Vegetti, ele reconheceu que o argentino é limitado tecnicamente, mas é artilheiro do Brasil no ano e tem uma arma poderosa no jogo aéreo. O problema é que não existe substituto para ele no elenco. Ryan até poderia jogar na posição, mas não gosta e rende mais pelas pontas. O outro nome seria o David, o famoso DVD, que Casimiro preferiu nem entrar em detalhes para não ser mais duro. O resultado é que o Vasco fica preso a um jogador e quando ele não pode jogar, simplesmente não há opção confiável para substituí-lo. Tudo isso vai formando um cenário de pressão cada vez maior sobre a diretoria. O torcedor está cansado de promessas e espera ações concretas. A chegada de Cuesta, se confirmada, pode ser um passo importante, mas está longe de resolver todos os problemas. Ainda faltam peças no meio, nas laterais e principalmente no ataque. E enquanto isso a temporada vai andando, os jogos vão se acumulando e a margem de erro vai diminuindo. Se o Vasco quer realmente brigar por Copa do Brasil e garantir a permanência tranquila no Brasileirão, vai precisar agir rápido. Porque o futebol não espera e a concorrência não para de se mexer. E a gente sabe, no final das contas, o que vai fazer diferença é ter elenco forte, preparado e com alternativas. E enquanto a expectativa pelo anúncio oficial do Carlos Cuesta cresce a atmosfera, em São Januário continua aquele misto de tensão e esperança. É como se cada passo do mercado da bola fosse um capítulo de uma novela que todo mundo já sabe o final, mas ninguém consegue parar de assistir. A diretoria do Vasco sabe que precisa agir rápido, mas o torcedor começa a se perguntar se a lentidão não é um sintoma de algo maior, talvez um problema estrutural na forma como o clube está lidando com as negociações. Porque vamos falar, a verdade, a chegada de um bom zagueiro é excelente, mas ela não pode ser a única cartada dessa janela. O futebol moderno exige elenco equilibrado, opções no banco e gente capaz de decidir jogo em qualquer posição. E não é só o torcedor comum que enxerga isso. Quem acompanha o dia a dia do clube percebe que existe um certo atraso nas tomadas de decisão. As comparações com outros clubes que se movimentaram rápido e já colheram resultados dentro de campo são inevitáveis. O Sport, por exemplo, trouxe 9 reforços e já conseguiu uma vitória importante contra o Grêmio fora de casa. O Juventude, com 6 novos nomes, venceu o Corinthians. O Fortaleza, que também trouxe meia dúzia, vem mostrando um time mais encorpado. O Vitória, que estava ameaçado, reagiu. E o Santos, que nem vive sua melhor fase, também se mexeu e ganhou fôlego. Enquanto isso, o Vasco parece estacionado na mesma conversa de sempre. Estamos observando o mercado. A gente sabe que reforçar um elenco não é só contratar por contratar. Tem que trazer jogador que resolva que vista a camisa e entre para mudar jogo. Mas até para chegar nesse ponto, tem que haver velocidade nas negociações porque os bons nomes somem rápido. Quando a janela abre, todo mundo parte para o ataque e quem hesita acaba ficando com o que sobra. E no cenário atual, o Vasco não tem margem para apostar demais em incógnitas. Paralelo a isso, a Copa do Brasil se apresenta como um caminho tentador. Chegar entre os 8 melhores já é um feito importante, mas o torcedor quer mais.
Afinal, o último título nacional veio justamente nessa competição e a lembrança daquele momento ainda aquece o coração de quem estava no estádio ou acompanhou pela TV. Mas para transformar sonho em realidade, é preciso ter elenco. Jogo de mata-mata é traiçoeiro? Basta um dia ruim ou um desfalque importante para tudo desandar? E é nesse ponto que entra o alerta de quem entende de futebol. Na mesa do sorteio, a sorte vai definir o próximo adversário. Pode ser que venha um rival de Série B, como o Atlético Paranaense, que vive momento ruim, ou pode cair um dos líderes do Brasileirão. De qualquer forma, não há jogo fácil nas quartas. O Atlético, por exemplo, mesmo na crise, é capaz de aprontar. Tem tradição, tem torcida e se agarra com unhas e dentes em qualquer competição que possa salvar a temporada. Por isso subestimar é perigoso. O Corinthians, que seria outra opção menos complicada, também tem camisa e uma história. E num duelo desse tamanho, isso pesa. No entanto, existe um consenso entre boa parte da torcida Botafogo e Cruzeiro, seriam as pedreiras da vez. O Botafogo vive boa fase e ocupa a parte de cima da tabela jogando um futebol mais consistente. Já o Cruzeiro, que está brigando pela ponta, tem um elenco que sabe explorar o erro do adversário e castigar. Pegar um desses dois logo de cara poderia complicar muito o caminho, mas independentemente do adversário, a questão central continua. Sendo a mesma, o Vasco precisa estar preparado. E estar preparado significa ter mais que 11 jogadores de qualidade. Precisa de banco de alternativas para mudar a cara de um jogo de jogadores que entrem no segundo tempo e mantenham ou aumentem o nível da equipe. Hoje essa profundidade de elenco não existe, e quando um time depende demais de alguns nomes específicos, como Vegete no ataque ou Léo na defesa, a margem para improviso fica muito pequena. Essa dependência ficou escancarada nas últimas partidas. Com Vegete em campo, o Vasco consegue segurar o jogo aéreo e ter uma referência na frente. Sem ele, a equipe perde poder de fogo e fica refém de tentativas isoladas pelas pontas. E como bem apontou o Casimiro Miguel, não é questão de achar que o argentino é craque ou insubstituível, mas sim de não haver outro centroavante que possa entrar e fazer o básico. É um erro de planejamento grave que não pode ser corrigido apenas com discurso, precisa de ação. Do lado da comissão técnica, as críticas ao Fernando Diniz continuam ecoando. A recusa dele em usar mais jogadores da base incomoda principalmente porque o Vasco, historicamente, sempre revelou talentos que mudaram sua história. O argumento de que os garotos não estão prontos não convence boa parte da torcida e nem de alguns comentaristas. Ryan foi o único da base relacionado no último jogo, e mesmo assim é um jogador que já vem sendo integrado ao elenco principal. Outros nomes que poderiam ao menos ser testados ficaram de fora sem explicação convincente. Essa postura vai contra o DNA do clube e para muitos mostra falta de coragem para arriscar. Porque se há algo que a base oferece além de qualidade, é energia. E num momento de pressão, ter jovens com fome de mostrar serviço pode ser o diferencial. A insistência em escalar jogadores que pouco contribuem, enquanto talentos caseiros ficam de fora, cria um desgaste desnecessário entre treinador e arquibancada. Enquanto tudo isso acontece, o ambiente no Vasco segue carregado. Há uma cobrança constante, quase sufocante, e isso não vai mudar até que resultados consistentes apareçam. A torcida quer ver raça, quer ver entrega, mas também quer ver organização. Ninguém aguenta mais entrar em campo com um plano que parece improvisado, com poucas alternativas e com substituições previsíveis. A diretoria, por sua vez, parece caminhar numa corda bamba. Qualquer passo em falso pode aumentar a pressão e gerar um clima insustentável. A chegada de Cuesta pode ser vendida como grande reforço e acalmar ânimos por alguns dias, mas logo o foco vai voltar para o ataque, para o meio de campo e para a falta de reposição em certas posições. O torcedor é exigente, mas não é injusto. Ele sabe que nem sempre é possível trazer estrelas, mas também sabe reconhecer quando o clube não está sendo ágil o suficiente para resolver problemas. E por mais que a temporada ainda tenha muito pela frente, o relógio já corre contra o Vasco. A cada rodada sem vitória no Brasileirão, a pressão aumenta. E a cada jogo da Copa do Brasil, a exigência de estar à altura do desafio cresce. É um equilíbrio difícil de manter e a sensação é de que estamos sempre a um passo de uma grande virada ou de um grande desastre.
O momento é de decisão. Ou o Vasco se mexe agora e monta um time que possa brigar em duas frentes, ou corre o risco de ver o sonho da Copa do Brasil se transformar em uma eliminação precoce e a luta no Brasileirão virar um drama até a última rodada. A janela está aberta, os rivais já se reforçaram e a torcida está cansada de esperar. É hora de agir, de mostrar que o planejamento existe e que o gigante da colina ainda sabe se impor dentro e fora de campo. Porque se tem uma coisa que a história do Vasco ensina, é que quando o clube decide ser grande, ninguém segura. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O Vasco da Gama está movimentando os bastidores do futebol nacional com rumores que indicam a chegada de um reforço de peso para a zaga do clube carioca. O nome que tem circulado nos corredores do futebol é o de Mina, zagueiro que, segundo fontes próximas ao clube, estaria próximo de assinar contrato e assumir a titularidade na defesa vascaína. A notícia tem gerado burburinho não apenas entre a torcida, mas também entre os profissionais do futebol, já que Mina é reconhecido pela sua experiência e capacidade técnica, características que o Vasco busca fortalecer urgentemente para a temporada. Com a equipe enfrentando desafios importantes na disputa por melhores colocações, a possível contratação do zagueiro é vista como uma estratégia crucial para melhorar a consistência defensiva do time, que nas últimas partidas tem apresentado fragilidades que preocupam a comissão técnica e os torcedores. Especulação sobre a chegada de Mina ao Vasco envolve também questões financeiras e estratégicas que mostram o quanto o clube está disposto a investir para retomar sua tradição no cenário do futebol brasileiro. Fontes ligadas à diretoria vascaína afirmam que a negociação está avançada, mas ainda dependente de alguns detalhes burocráticos e de ajustes contratuais que podem ser resolvidos em breve. A expectativa é que o jogador chegue para assumir uma vaga que nos últimos jogos não teve um dono absoluto e que sua entrada possa não apenas fortalecer a defesa, mas também trazer uma nova postura para o setor defensivo, com mais liderança e segurança. Esse rumor reacende a esperança dos torcedores que acompanham de perto as movimentações do clube e sonham com uma recuperação consistente na tabela de classificação. Além da questão técnica, a possível contratação de Mina é vista como uma oportunidade para o Vasco melhorar seu ambiente interno, trazendo um jogador com experiência e caráter que possa ser uma referência dentro do vestiário. Acredita-se que a presença do zagueiro possa influenciar positivamente no comportamento dos jovens jogadores e na dinâmica do grupo, criando um ambiente mais competitivo e focado nos objetivos traçados para a temporada. Com o time vivendo um momento delicado, o ingresso de um nome consolidado como Mina pode servir para unir o elenco e melhorar o desempenho coletivo, especialmente em jogos decisivos que exigem maturidade e controle emocional. Essa possível chegada, portanto, vai além da simples contratação, podendo marcar uma mudança significativa na trajetória do Vasco para o restante da temporada. O impacto da chegada de Mina também é discutido pelos analistas esportivos, que apontam para a necessidade do Vasco de reforçar a zaga para corrigir falhas que têm custado pontos importantes ao clube. O jogador, conhecido por sua firmeza e posicionamento, poderia trazer a solidez que o time precisa para disputar as competições com mais tranquilidade e confiança. Especula-se que sua experiência em clubes de alto nível, inclusive fora do Brasil, pode ser um diferencial para o Vasco, que busca recuperar seu prestígio e voltar a figurar entre as forças do futebol nacional. Caso a negociação seja confirmada, o zagueiro será observado de perto pela imprensa e pelos torcedores, que esperam ver reflexos imediatos em campo, principalmente em partidas contra adversários diretos na luta por vaga em competições importantes. Finalmente, as conversas sobre a chegada de Mina ao Vasco geram uma expectativa natural sobre como o técnico do clube irá aproveitar o potencial do zagueiro dentro do esquema tático do time. O treinador, que tem buscado soluções para equilibrar defesa e ataque, pode encontrar em Mina a peça-chave para solidificar a linha defensiva.
permitindo maior liberdade aos jogadores ofensivos. Esse possível reforço pode, portanto, modificar a forma como o Vasco atua em campo, tornando o time mais compacto e eficiente na proteção do gol. Enquanto a diretoria trabalha nos bastidores para finalizar a contratação, a torcida permanece atenta e ansiosa, alimentando o rumor de que Mina está a caminho para ser o novo titular da zaga, o que poderia representar um passo decisivo para a reestruturação e sucesso do clube nesta temporada. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.